Aí, galera, estamos nós de volta aqui para poder passar para vocês mais alguns exercícios. Então vamos começar por esse lá da Universidade de Mogi das Cruzes. Numa pista circular horizontal de raio igual a 2 km, um automóvel se movimenta com velocidade escalar constante, cujo módulo é igual a 72 km por hora. Determine o módulo da aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo ao quadrado. Só de olhar para o exercício, a gente já encontra um pequeno problema. Está sendo pedida a aceleração centrípeta do automóvel em metros por segundo ao quadrado, mas a distância, o raio, no caso aqui, desta pista circular está em quilômetros e a velocidade também está em quilômetros por hora. Logo, a gente tem que transformar isto em metros e isso em metros por segundo. Bom, então a resposta, em primeiro lugar, precisa ter essas transformações. Então vamos começar transformando. Se o raio é 2 km e 1 km tem 1.000 metros, logo 2 km tem 2.000 metros. Está feita então a primeira transformação. A segunda conversão é aquela que a gente tem já feito nos exercícios anteriores, onde para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, quando chegar na hora de aplicar na fórmula, os 2 km vão ser 2.000 metros e os 72 km por hora será 20 metros por segundo. Nossa formulazinha para calcular a aceleração centrípeta está lá também na nossa teoria, é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bom, velocidade está aqui, raio está aqui. Transformados, velocidade está aqui e o raio está aqui. Então, nessas alturas do campeonato, substituindo, nós vamos encontrar o quê? Velocidade, 20 metros por segundo, está lá. Raio, 2.000 metros, está lá. 20 ao quadrado não é 40, não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20. Por isso dá 400. 400 dividido por 2.000 dá 0,2 metros por segundo ao quadrado. Simples o exercício, apenas lembrar das transformações e da aplicação de fórmula. Vamos agora para os exercícios de vetor. Já seguimos. Nos exercícios de vetores, nós começamos mostrando aqui um gráfico, uma figura, e pedimos três coisas. Aqui não estão na ordem, mas nós pedimos módulo ou intensidade, direção e sentido. Começando então por direção, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Módulo ou intensidade é um número com uma unidade de medida. Direção. Direção é horizontal, vertical, diagonal. Isso é direção. E sentido é da direita para a esquerda, esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima, de norte para sul, de leste para oeste. Isso é sentido. Então, pedir direção é olhar para esta figura e observar o que? Quem é horizontal, quem é vertical, quem é diagonal. Não importa para onde vá. Apenas isso. Então, a gente tem aqui que, vejam bem, esse vetorzinho B e o vetor G, os dois estão na horizontal. Então, B e G têm mesma direção. Olha aqui o C e o D. Os dois estão na diagonal e uma diagonal perfeita, atravessando bem pelo meio dos quadradinhos. Portanto, C e D têm a mesma direção. Olha agora E e F. E e F têm a mesma direção. Olha lá. E e F são verticais. Você vai dizer assim, ah, mas podia ter o A. É que não tem na resposta. Mas podia ainda acrescentar aqui A e E, A e F. Por quê? Porque estão na vertical. Mas dentre as respostas que a gente tem, tem lá B e G, C e D, E e F. Bom, aí a gente viu direção. Agora ele está pedindo sentido. Sentido não quer dizer, por exemplo, B e G, porque B e G têm mesma direção,
Mas olha, B está indo para a esquerda, G está indo para a direita, então não tem o mesmo sentido. Quem é que vai ter aqui o mesmo sentido? Agora sim, olha lá, A e F. Os dois estão na mesma direção, ou seja, vertical, e os dois estão indo de baixo para cima. Então, o sentido de baixo para cima. A e F, então, corresponde a mesmo sentido. Outro que tem mesmo sentido, C e D. Observem, eles têm a mesma direção, é coincidência, porque os dois são diagonais, mas os dois estão de baixo para cima. Logo, os dois na diagonal de baixo para cima correspondem a mesmo sentido. Bom, agora está na hora de olhar a última parte, o último aspecto deste caso, que é a intensidade ou módulo. O que você tem que ver aqui? Quem que tem mesmo tamanho? Então, olha aqui, ó, veja bem, ó, A e F têm o mesmo tamanho. Pode ver, são dois quadradinhos, dois quadradinhos. Olha lá, B e E não têm sequer mesmo sentido e mesma direção, mas também têm mesmo tamanho, então mesma intensidade, tá? E o C e D são perfeitamente iguais, inclusive, porque eles têm a mesma direção, sentido e também têm aqui a mesma intensidade, mesmo tamanho. Então, esses dois já guardem aí na cabeça que o nosso próximo exercício vai falar dos dois, tá? Então, percebam, quem tem mesmo tamanho? Quem que não tem tamanho igual a ninguém? G. G não tem tamanho igual a ninguém, mas A, B, E, F, todos eles têm o mesmo tamanho, são dois quadradinhos. E C e D também. Por isso, resposta letra A. Agora, está perguntando quais são os iguais. Olha bem, iguais. Então, ouçam o que eu vou dizer. Para ser igual, tem que ter tudo igual, ou seja, o módulo ou intensidade, ou seja, o tamanho tem que estar sendo igual. A direção, vertical, horizontal, etc., tem que ser igual. E o sentido, de baixo para cima, de cima para baixo, enviesado, tem que ser tudo igual. Então, eu coloquei aqui uma armadilhazinha na resposta. Quem aí de repente caiu na armadilha, paciência, agora não vai cair mais. Percebam, B e E, por que não são iguais? Na realidade, B em relação a todos os demais aqui, A e F, por que não são iguais? Eles têm mesma intensidade, o tamanho é o mesmo, mas ele é único horizontal e os outros verticais. B e G, que têm o mesmo sentido, ou seja, que têm, a mesma direção, ou seja, horizontal. B e G, os dois são horizontais. Mas olha lá, o sentido não. Um é da direita para a esquerda, outro é da esquerda para a direita. Então já não são iguais. Então, vendo agora dessa forma, quero que vocês observem somente o A e o F. A e F. A tem dois quadradinhos, F tem dois quadradinhos. Então, módulo ou intensidade é o mesmo. A e F estão os dois na vertical. Perfeito. Agora, A e F, de baixo para cima, de baixo para cima. Os dois são iguais. Logo, A e F da letra B está correto. Mas quem mais aqui também são iguais? Olha lá, vamos lá. Os dois outros que são iguais. C e D. Os dois têm o mesmo tamanho, os dois têm mesmo sentido, diagonal, os dois têm o mesmo sentido, mesma direção, de baixo para cima, tá? Então, na realidade, esses dois são iguais. Então, mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade, tamanho igual, mesma direção, diagonal, mesmo sentido, de baixo para cima, só que nas respostas não tem. Não tem C e D, tem C e E, que não tem nada a ver um com o outro. Por isso, nesse caso, a armadilhazinha é que nenhuma das alternativas está correta. Então, guarde, para ser iguais, tem que ter tudo igual. Mudando um pouco agora de assunto, indo para grandezas escalares, tá?
Aí vocês vão ter que fazer aquela pesquisazinha. Até aqui era para ter sido grandezas vetoriais, tá? Mas no final das contas a gente acabou errando aqui na hora de digitar, então eu não mexi no exercício. Deixa como escalares. Grandeza escalar é aquela que só precisa de um número e uma unidade de medida. E a vetorial precisa módulo ou intensidade, direção e sentido. Então, tempo, temperatura, volume e massa, todos esses só precisam de um número e uma unidade de medida. Portanto, aí o restante, ó, aqui, ó, força é vetorial, tá? Então, velocidade é vetorial. Aqui no outro exercício, força, velocidade são grandezas vetoriais. Então, dá uma conferida lá na teoria e você vai encontrar tranquilamente essa resposta. A questão 7. A questão 7, exemplos de direção e sentido. Então, essa é só para reforçar que direção é vertical e horizontal, e sentido, leste para oeste, norte para sul. Observa que aqui estava dizendo direção, sentido para número e unidade de medida. Número e unidade de medida é módulo ou intensidade, não é direção nem sentido. Aqui, direção, leste para oeste, está errado, porque sentido, vertical, horizontal, aqui está invertido, um com o outro. Portanto, letra B é a resposta. Entrando agora na parte de cálculos. A questão 8 diz assim: uma pessoa sai para dar um passeio pela cidade, fazendo o seguinte percurso. Sai de casa e anda 2 quarteirões para o norte. Está aqui, ó. Sai de casa, anda 2 quarteirões para o norte. Dobra à esquerda e anda 2 quarteirões para o oeste. Já não precisa nem ficar se preocupando se o oeste é na direita ou na esquerda, porque ele já disse que dobra para a esquerda, tá? Depois vira novamente à esquerda e anda 2 quarteirões para o sul. Então, olha aqui, ó. Saiu desta posição e veio parar nesta posição. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para dizer que posição é essa. Então, em primeiro lugar, 700 metros para sudoeste seria vir até aqui. Nada a ver. 200 metros para o norte seria vir até aqui. Nada a ver. 700 em direção variada. O que é isso de direção variada? Ou esparramou para tudo que é lado? Andou e tudo? Não, está totalmente errado. Só sobra para nós 200 metros para oeste. Então vamos analisar. Veja que cada quadradinho desse aqui vale 50 metros. Então, 2 quadradinhos, tá? Dá 100 metros. Olha aqui, ó, cada quarteirão vale 100 metros. Então, 2 quadradinhos desse deu 100 metros. Outros 2 quadradinhos deu 200 metros. Em que posição? Saiu daqui e foi terminar do lado esquerdo. Tá lá, ó. Quando dobra à esquerda, vai para oeste. Então, o final dessa trajetória é 200 metros para oeste. E está resolvido o exercício. Agora é o seguinte, a localização de um lago, tá, em relação a uma caverna pré-histórica, exigia que se caminhasse 200 metros numa direção e a seguir 480 numa direção perpendicular à primeira. Perpendicular quer dizer, tem que ter 90 graus. Então, 480 para a esquerda. A distância em linha reta, da caverna até o lago é exatamente a diagonal dessa nossa figura, ou melhor ainda, é a hipotenusa de um triângulo retângulo, onde um cateto vale 200 metros e o outro cateto vale 480 metros. Logo, Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tem que ir lá para a matemática. Só que aqui ficou fácil, por quê? Quem é A? A é a distância do lago à caverna. Quem é B? Este cateto, 200. Quem é C?
esse outro cateto, 480. Aí é só fazer a continha básica, ou seja, 200 ao quadrado mais 400 ao quadrado. 200 ao quadrado, 40.000. 480 ao quadrado, 230.400. Somando 40.000 mais 230.400, 270.400. Aqui está quadrado. Para tirar o quadrado aqui, passa a raiz. Tirando raiz, 520 metros, letra D. Esse exercício de direção é para nos ajudar a entender o próximo, porque o próximo vai ter a mesma lógica, mas vai tratar de dois vetores ortogonais, ortogonais perpendiculares entre si. Um vale 12 e o outro vale 16. Por que colocamos esse exercício aqui, os dois exercícios? O primeiro é para nos dar mais ou menos a visão de que o cálculo é o mesmo no segundo. E também colocamos aqui porque vai tratar de vetores, e é o nosso assunto, principalmente quando entrarmos ali em cálculos de leis de Newton, e onde vetores fazem parte. Logo, em leis de Newton já aprendemos que vamos pensar em vetores, ou seja, uma unidade que tem módulo, intensidade, direção e sentido. O cálculo em si é exatamente o mesmo cálculo do anterior, aonde A, que é a hipotenusa, é essa resultante que foi pedida. B é um dos catetos, 12. C é o outro cateto, 16. E aí, aplicando A ao quadrado. Aqui, vou até corrigir na frente de vocês, é a resultante ao quadrado. Tá? 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Logo, essa resultante ao quadrado é 144 mais 256. 144 mais 256 é 400. Logo, se está ao quadrado, passa para o outro lado, raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 mostra para nós que a resultante, é igual a 20 metros. Logo, chegamos à resposta do exercício e completamos a nossa lista. Vamos ter agora, na sequência, a nossa avaliação com exercícios que vão partir desses aqui. Quero desejar a todos uma boa sorte e um bom trabalho. Vamos em frente, então. Até mais.